O filho autista mudou a vida do bilionário depois de ver a empregada dançando. Era uma tarde quente em São Paulo. O sol batia forte nas janelas da luxuosa mansão da família Cruz. Rosa Jackson, uma empregada doméstica negra, limpava os móveis da sala, enquanto uma música gospel ressoava do rádio. A melodia, cheia de esperança e alegria, parecia ter uma aura mágica. Rosa não resistiu. Assim que o ritmo começou a envolvê-la, ela se deixou levar, soltando o corpo numa dança suave, com um sorriso que poderia iluminar qualquer espaço. Os sons vibrantes misturavam-se ao cheiro doce do ar, um convite à liberdade. E então, algo extraordinário aconteceu. Oliver, o filho autista de Benjamin Cruz, estava sentado no canto da sala, observando tudo com seus olhos grandes e curiosos. À medida que a dança de Rosa se intensificava, um balançar lento começou a se formar em seu corpo. Era tímido, quase imperceptível. Mas ali estava, uma conexão surgindo onde antes havia silêncio. O coração de Benjamin, o bilionário pai de Oliver, entrou na sala. Seus olhos gélidos se fixaram em Rosa e o semblante fez-se severo. — O que você está fazendo? Ele bradou, a voz carregada de reprovação. Rosa congelou. O momento mágico foi apagado com as palavras dele, como se um pedaço do céu desabasse sobre a terra. Para Benjamin, a dança era uma transgressão, uma invasão de espaço que ele considerava sagrado e controlado. Oliver não precisa disso. Ele precisa de disciplina. Ele insistiu. A expressão no rosto de Rosa mudou. Era um misto de medo e determinação, enquanto ela defendia a importância da música e do movimento. — Senhor, a música pode ajudar Oliver a se conectar. A expressão dele é tudo o que precisamos. Mas as palavras de Rosa caíam em ouvidos surdos. A pressão da família Cruz aumentava, e ele se via cercado por críticas de parentes que insistiam em que tudo deveria ser controlado, tudo deveria seguir suas regras. Dias passaram, e a relação entre pai e filho deteriorava-se. Oliver, que antes balançava-se levemente ao som da música, agora se isolava em seu mundo, cada vez mais compreendido. O nó na garganta de Rosa apertava-se a cada instante. A casa, antes cheia de vida, agora respirava angústia. Rosa sentia uma chama acesa dentro dela. Ela entendia Oliver de uma forma que Benjamin nunca poderia. E as notas da música, mesmo distantes, ecoavam como um chamado à transformação. O que aconteceria se aquele garoto, que estava tão perdido, soubesse que havia um caminho para fora? E o que Benjamin faria quando se visse no meio do furacão, entre a rigidez que defendia e a nova perspectiva que Rosa apresentava? A tensão pairava no ar, uma incerteza que deixava tudo em aberto. Ei, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias passaram como folhas ao vento. O clima na mansão Cruz era pesado. Rosa observava Oliver cada vez mais isolado, e o contraste entre sua dança vibrante e a frieza da casa a deixava angustiada. Mas uma reviravolta estava a caminho, e ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Certa manhã, enquanto limpava a sala, Rosa ouviu uma conversa entre Benjamin e sua esposa, Beatriz. O tom deles era baixo, mas as palavras cortavam o ar como: não podemos deixar isso continuar. O que as pessoas vão pensar? A imagem da nossa família está em jogo. Precisamos controlar tudo isso, especialmente o garoto. As palavras de Beatriz soaram como um eco distante na mente de Rosa.
Ela sabia que Benjamin seguia um caminho sombrio e rígido, mas o que a mulher diria em seguida fez seu coração gelar. Eu não estou falando apenas de reputação. Você precisa considerar que Oliver não é nosso filho biológico. Rosa congelou. Aquela frase a atingiu como um soco no estômago. Benjamin pareceu hesitar. Ele é meu filho. Eu criei ele como meu. Mas não da maneira que um pai deveria. A voz de Beatriz tremia. Ele não é seu sangue e você sabe disso. Ele foi adotado. Finalmente temos que ser honestos com ele e com nós mesmos. Rosa sentiu um nó na garganta. Rápido, seus pensamentos começaram a girar. Oliver não era o único que estava perdido. Benjamin estava lutando contra algo muito mais profundo. E cheia de emoções confusas, ela se lembrou da alegria que viu no rosto do garoto quando dançava. O medo dela se transformou em uma mistura de compaixão e preocupação. Nos dias seguintes, a dança de Rosa na casa cresceu em intensidade. Ela queria mostrar a Oliver o poder da música, mesmo que a presença de Benjamin fizesse aquele ambiente parecer opressivo. Olhando para ele, ela decidiu agir. Seria um risco, mas ela tinha que tentar. Um dia, enquanto a música tocava baixinho, Rosa se agachou ao lado de Oliver e disse: "Você sabe, às vezes o que nos torna diferentes é o que nos faz mais especiais." Oliver olhou para ela, uma expressão de compreensão no rosto. Aquilo foi um pequeno milagre. Mas, inesperadamente, Benjamin entrou na sala. Seu olhar de raiva parecia um furacão. "O que você está fazendo? De novo! Não seja tola!" A voz dele ressoava em toda a casa, como um trovão. Rosa se levantou, o coração acelerando. "Senhor, estou apenas tentando ajudar." Mas ela mal terminou a frase. Benjamin a interrompeu, um desespero começando a fazer parte do seu discurso. "Você não faz ideia do que está falando. Você não sabe do que eu sou capaz." Nesse momento, uma luz piscou. O telefone de Benjamin tocou insistentemente. Ele atendeu e seus traços endureceram ao ouvir a voz do outro lado. "O FDA acabou de aprovar uma investigação sobre você. Relatos de manipulação de dados. E temos um depoimento que pode mudar tudo." Rosa assistiu enquanto a cor desaparecia do rosto de Benjamin. O homem que sempre se mostrou tão controlador, agora parecia vulnerável. "Eu não posso perder isso, não depois de tudo o que construí," ele murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. A revelação deixou uma tensão no ar. O pai, que se achava tão forte, agora estava prestes a perder tudo. Rosa olhou para Oliver, que observava com uma mistura de confusão e curiosidade, sua inocência desafiada por uma verdade enterrada. Rosa se perguntou: será que essa descoberta poderia ser a chave para que Benjamin reconsiderasse seu comportamento? Ou seria um caminho para sua autodestruição? O nó na garganta da empregada apertou ainda mais, enquanto a tempestade se formava sobre a cabeça da família Cruz. A música parou de tocar, mas o eco do tumulto interno de cada um parecia mais alto do que nunca. O futuro pairava indefinido, e tudo o que Rosa podia fazer, o futuro pairava indefinido. E tudo o que Rosa podia fazer era esperar que a dança da vida trouxesse novas oportunidades, ainda que em meio ao caos. Quando a ligação terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. Benjamin parecia ter envelhecido anos em segundos, sua face pálida e olhos arregalados. Rosa observou a transformação dele, uma combinação de medo e raiva. Mas algo dentro dela começou a se acender. Ela sabia que aquele era o momento perfeito para tentar alcançar Oliver de uma forma mais direta. Sabia que precisava expor a verdade, não só para Benjamin, mas para Oliver também. "Oliver", ela disse, com a voz mais firme do que nunca,
Quer dançar? Benjamin girou para ela, horrorizado. O que você tá fazendo? Sério, Rosa? Ele precisa de ajuda profissional. E você só quer dançar? Porque essa dança é a ajuda que ele precisa. Ele precisa se sentir, se conectar. A paixão estava lá, e Rosa não tinha como segurar. E foi nesse momento de tensão, quando as vozes falavam alto, que a porta se abriu abruptamente. Um homem entrou, com um ar de autoridade. Vestia um terno escuro e carregava uma pasta cheia de documentos. Benjamin Cruz, ele questionou, ignorando a presença de Rosa. Os olhares que se cruzaram eram como fogo e gelo. Você está sendo convocado para prestar esclarecimentos sobre a fraude que vem sendo investigada desde o ano passado. A sala parou. Junte-se a mim. Ela começou a dançar, esperando que o filho de Benjamin seguisse seus passos. Para sua surpresa, Oliver levantou-se, hesitante no início, mas logo se entregou ao ritmo. Rosa sentiu seu coração aquecer. Mas enquanto isso, Benjamin olhava, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. Pare com isso agora, ele gritou, quase descontrolado. Mas havia algo mais, algo profundo em seu olhar que começou a quebrar. Um quebrar que Rosa não podia ignorar. E então, de repente, o homem do terno interrompeu, segurando uma foto que havia retirado da pasta. Essa aqui? Essa não é você, Benjamin? Com uma mulher? Olha, sabemos que Oliver é adotado. E sabemos quem realmente é a mãe dele. As palavras caíram como uma bomba. Rosa congelou. A atmosfera se encheu com o peso daquela revelação. Benjamin ficou rígido e seu rosto palidíssimo refletia um toibre de desespero. O silêncio foi quebrado por Oliver, que olhava a foto com confusão. O choque era palpável e os murmúrios de espanto começaram a se espalhar pela casa. O que você está dizendo? Benjamin perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela está viva, e sua relação com ela pode muito bem ser a razão dessa adoção. O homem do terno respondeu. Rosa sentiu seu peito apertar. Não entendeu toda a conexão, mas soube que a revelação mudaria tudo. A dança que começou como um momento de liberdade, agora ressonava com uma verdade dolorosa. A vida de todos estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. E no meio de toda aquela confusão, Rosa se perguntou o que isso significaria para Oliver, e principalmente para Benjamin. O que mais estava escondido sob a superfície? A música tinha parado, mas o eco das verdades não ditas ressoava mais alto do que qualquer melodia. O clima estava tenso, o ar carregado com o peso das revelações e a música ainda ecoando na cabeça de Rosa. Oliver, venha, junte-se a mim. Atreveu a dançar, o coração pulsando forte, desejando que o garoto se sentisse livre novamente. Os olhares estavam fixos no pequeno, mas ele hesitou. Até que aos poucos, ele se deixou levar pelo ritmo. Mas então, algo inesperado rompeu o momento. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura familiar entrou. Era Clara, a irmã mais velha de Benjamin, que tinha estado afastada da família por anos. O olhar dela estava cheio de desespero. Benjamin, você não pode perder tempo. A verdade precisa ser revelada agora. O choque tomou conta da sala. Rosa parou de dançar, e Oliver também se congelou em seu movimento. Clara, o que você está fazendo aqui? Benjamin soltou, nervoso, olhando para a irmã que não esperava ver. Eu tentei te alertar, Clara disparou, a voz alta e clara como um sino de alerta. A situação com o FDA é pior do que pensamos. E quanto ao Oliver, você precisa saber a verdade. Você não sabe quem ele realmente é. O silêncio pesado engrossou ainda mais. Oliver, sentindo as tensões, olhou para sua mãe. Agora um emaranhado de emoções. Benjamin estava claramente em pânico. As palavras da irmã formando um labirinto confuso em sua mente. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, o tom beirando a raiva. Ele é.
Clara balançou a cabeça lutando para encontrar as palavras, mas não adiantou. No entanto, antes que conseguisse terminar, um som estrondoso veio do andar de cima, como uma explosão. E então, a luz piscou e se apagou, mergulhando o ambiente em escuridão total. Benjamin! Clara gritou. Rosa, no escuro, sentiu um frio na espinha. O cheiro de fumaça começou a invadir a sala. Tem que sair, agora! A tensão aumentou. Benjamin, confuso, se virou para o irmão, sua fúria se dissipando num mar de incerteza. O que foi isso? O que está acontecendo? A figura se movia rapidamente, e quando as luzes voltaram, a sala estava repleta de fumaça. No meio do caos, Oliveira começou a gritar, seu corpo tremendo de medo. Mãe, socorro! Rosa, pronta para agir, correu em direção a Oliver. Clara a seguiu, mas antes que pudessem alcançar o garoto, uma explosão maior ecoou, fazendo tudo tremer. Precisamos sair! Rosa gritou. Benjamin olhou para a cena como se estivesse em um pesadelo. Ele finalmente se voltou para o filho. Oliver, venha! Mas sua voz estava embargada por uma nova onda de desespero. O fogo começou a se alastrar, e a fumaça engolfava tudo. Nesse momento, Clara, ainda em choque, conseguiu gritar um último aviso. Benjamin, se você não contar a verdade agora, perderá tudo, incluindo Oliver. Com as chamas aumentando e tudo se tornando caótico, Benjamin fez uma escolha. Finalmente, ele se virou para Oliver, seu semblante começando a mudar. Você é mais do que pensa. Eu preciso ser honesto com você. Rosa sentiu um nó na garganta. A revelação que sempre esteve prestes a acontecer pairava no ar. Mas com o fogo e a smoke ameaçando engolir tudo, a verdade finalmente parecia prestes a emergir. O que isso significaria para todos eles? A música tinha parado, mas o eco das revelações queimava mais quente do que qualquer chama. E assim, o clube de incertezas sobre o futuro de todos parecia mais profundo e perigoso do que nunca. Quando a fumaça começou a se espalhar, tudo aconteceu rápido demais. Benjamin estava mumificado na sua própria dor, mas agora, mergulhado em desespero, começou a gritar por Oliver. O garoto, tremendo, ainda estava paralisado, completamente absorvido pela confusão das vozes e o cheiro forte do fogo. Oliver, venha, agora! Ele implorou, mas a voz de Benjamin falhou, perdendo a autoridade que costumava ter. Rosa se agarrou à mão de Oliver, puxando na direção da saída. Temos que sair, agora! Mas algo deteve Rosa. Uma dor aguda atravessou seu peito ao perceber o olhar de Oliver. Um olhar vazio e perdido. Por favor, venha comigo, ela gritou, quase com lágrimas nos olhos. O tempo parecia escorregar entre os dedos, e a fumaça se tornava mais densa. O ambiente estava um caos. A pressão aumentou e, no meio daquele desespero, Clara se virou para Benjamin, sua voz cortante como vidro. Você não entende. A vida de Oliver não é só sua. A verdade precisa vir à tona agora. O queixo de Benjamin se contraiu. Do que você está falando? Mas a sombra de incerteza começava a se formar, e quando ele olhou para a irmã, algo mudou em seu semblante. Ele não é seu filho, Benjamin. Ele é o filho da sua amante. Clara gritou, as palavras ecoando intensamente em meio ao caos do incêndio. O silêncio caiu como um pano pesado. Nesse instante, tudo parou. Rosa ficou em choque, sua mente girando. O que ela acabara de ouvir? Oliver, segurando a mão de Rosa, olhou para o pai, buscando compreensão, mas viu apenas a fragilidade dele. Benjamin estremeceu, a cor do seu rosto se esvaindo. Essa é uma mentira! Ele tentou se defender, mas a incerteza despejou-se sobre ele como um rio furioso. A respiração de Rosa se tornou pesada. Se aquela revelação era verdadeira,
O que significava tudo aquilo? Uma realidade completamente nova se descortinava diante deles, como uma neblina maçante. As chamas começavam a avançar, lambendo as paredes e o teto. Precisamos sair, agora! Clara insistiu, mas Rosa ainda estava parada, lutando contra a torrente de informações. O que mais estava escondido? Qual seria a verdadeira conexão entre Oliver e Benjamin? Sou seu pai, Benjamin gritou, sua voz soando frágil, quase suplicante. Rosa viu a luta interna dele, o homem que sempre foi tão controlador. Ali estava um homem desmoronando, não apenas pelo fogo, mas por seus próprios segredos despedaçados. E então, naqueles segundos, algo mais começou a emergir. Os olhos de Oliver começaram a brilhar com lágrimas. Mãe, ele murmurou. Sua inocência apenas intensificava a dor que todos estavam sentindo. O que mais ele estava prestes a descobrir? O que mais havia sido escondido dele? Rosa puxou Oliver com mais força. Vamos, precisamos sair agora. Não podemos deixar isso nos consumir. O garoto hesitou, mas a urgência no olhar de Rosa parecia penetrar seu coração. Mas antes que pudessem avançar, Benjamin, com um grito de desespero, se atirou à frente, obstruindo a passagem. Não, ele é meu! Ele estava agora um homem quebrado, disposto a lutar pelo que acreditava, mesmo que tudo já estivesse desmoronando. Clara olhou para Rosa, seus olhos implorando por ajuda. Rosa, temos que convencê-lo. Ele precisa entender que essa luta não é mais só dele. Nesse momento de crise, um novo barulho se fez ouvir, um estrondo na parte de cima da casa. Tudo começou a desmoronar. Rosa sentiu o espaço ao redor desintegrar-se e, em um ímpeto de instinto, puxou Oliver para perto e correu em direção ao quarto, tentando encontrar uma saída alternativa. Mas enquanto corriam, a revelação pesada pairava sobre eles. A verdade estavam quebrando todos os laços, e Rosa não podia evitar a pergunta que ecoava em sua mente. O que mais estava oculto? E quem realmente era Oliver? As chamas atrás dele se tornavam mais intensas, queimando não apenas a estrutura da mansão, mas a própria essência das relações formadas. O eco da verdade e da dor parecia ameaçar tudo o que conheciam, e a única coisa que os separava do futuro era aquele instante, aquele ato de fé para seguir em frente, sem saber até onde tudo aquilo os levaria. Quando a fumaça começou a se espalhar, tudo aconteceu rápido demais. Benjamin estava mumificado na sua própria dor, mas agora, mergulhado em desespero, começou a gritar por Oliver. O garoto, tremendo, ainda estava paralisado, completamente absorvido pela confusão das vozes e o cheiro forte do fogo. Oliver, venha! Agora! Ele implorou. Mas a voz de Benjamin falhou, perdendo a autoridade que costumava ter. Rosa se agarrou à mão de Oliver, puxando-o na direção da saída. Temos que sair, agora! Mas algo deteve Rosa. Uma dor aguda atravessou seu peito ao perceber o olhar de Oliver. Um olhar vazio e perdido. Por favor, venha comigo! Ela gritou quase com lágrimas nos olhos. O tempo parecia escorregar entre os dedos e a fumaça se tornava mais densa. O ambiente estava um caos. A pressão aumentou e, no meio daquele desespero, Clara se virou para Benjamin, sua voz cortante como vidro. Você não entende? A vida de Oliver não é só sua. A verdade precisa vir à tona agora. O queixo de Benjamin se contraiu. Do que você está falando? Mas a sombra de incerteza começava a se formar, e, quando ele olhou para a irmã, algo mudou em seu semblante. Ele não é seu filho, Benjamin. Ele é o filho da sua amante, Clara gritou,
as palavras ecoando intensamente em meio ao caos do incêndio. O silêncio caiu como um pano pesado. Nesse instante, tudo parou. Rosa ficou em choque, sua mente girando. O que ela acabara de ouvir? Oliver, segurando a mão de Rosa, olhou para o pai, buscando compreensão, mas viu apenas a fragilidade dele. Benjamin estremeceu, a cor do seu rosto se esvaindo. Essa é uma mentira. Ele tentou se defender, mas a incerteza despejou-se sobre ele como um rio furioso. A respiração de Rosa se tornou pesada. Se aquela revelação era verdadeira, o que significava tudo aquilo? Uma realidade completamente nova se descortinava diante deles como uma neblina amassante. As chamas começavam a avançar, lambendo as paredes e o teto. Precisamos sair agora! Clara insistiu. Mas Rosa ainda estava parada, lutando contra a torrente de informações. E que mais estava escondido? Qual seria a verdadeira conexão entre Oliver e Benjamin? Sou seu pai, Benjamin gritou, sua voz soando frágil, quase suplicante. Rosa viu a luta interna dele, o homem que sempre foi tão controlador. Ali estava um homem desmoronando, não apenas pelo fogo, mas por seus próprios segredos despedaçados. E então, naqueles segundos, algo mais começou a emergir. Os olhos de Oliver começaram a brilhar, com lágrimas. Mãe, ele murmurou. Sua inocência apenas intensificava a dor que todos estavam sentindo. Rosa puxou Oliver com mais força. Vamos, precisamos sair agora. Não podemos deixar isso nos consumir. O garoto hesitou, mas a urgência no olhar de Rosa parecia penetrar seu coração. Mas antes que pudessem avançar, Benjamin, com um grito de desespero, se atirou à frente, obstruindo a passagem. Não, ele é meu! Ele estava agora um homem quebrado, disposto a lutar pelo que acreditava, mesmo que tudo já estivesse desmoronando. Clara olhou para Rosa, seus olhos implorando por ajuda. Rosa, temos que convencê-lo. Ele precisa entender que essa luta não é mais só dele. Nesse momento de crise, um novo barulho se fez ouvir. Um estrondo na parte de cima da casa. Tudo começou a desmoronar. Rosa sentiu o espaço ao redor desintegrar-se e, em um ímpeto de instinto, puxou Oliver para perto e correu em direção ao quarto, tentando encontrar uma saída alternativa. Mas enquanto corriam, a revelação pesada pairava sobre eles. A verdade estava quebrando todos os laços, e Rosa não podia evitar a pergunta que ecoava em sua mente. O que mais estava oculto? E quem realmente era Oliver? As chamas atrás dele se tornavam mais intensas, teimando não apenas a estrutura da mansão, mas a própria essência das relações formadas. O eco da verdade e da dor parecia ameaçar tudo o que conheciam, e a única coisa que os separava do futuro era aquele instante, aquele ato de fé para seguir em frente, sem saber até onde tudo aquilo os levaria. Então, de repente, enquanto cruzavam a porta, Oliver, ainda em choque, soltou a mão de Rosa, e ela viu sua expressão mudar de medo para confusão. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhou para ela com aqueles olhos inocentes, e o que ela ia dizer não era apenas difícil, era devastador. Oliver, você não é filho de Benjamin. Suas palavras caíram no ar como vidro quebrado. A revelação não era só uma hipótese, era uma explosão. Você é... Mas antes que Rosa pudesse terminar, as chamas atrás deles estouraram e tudo ficou envolto em fumaça. Benjamin, segurando a cabeça como se estivesse prestes a desmaiar, gaguejou. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. E então, como se a casa quisesse avivar ainda mais a tensão, soou um estrondo nas paredes e uma voz familiar ecoou. Uma voz que Rosa não esperava ouvir nunca mais. Não seja tolo, Benjamin. Oliver é meu filho. E a verdade sobre a sua origem vai te destruir se você não agir agora. Os olhares se fixaram na entrada, onde uma figura familiar surgiu das sombras.
Era Ana, a mãe biológica de Oliver, sua presença tão inesperada quanto impactante. A verdade estava prestes a se tornar uma tempestade que ninguém poderia conter. Com o passado invadindo o presente como um furacão, Rosa se perguntou: como tudo iria se desdobrar? O que significaria mais essa revelação? O que aconteceria a Benjamin agora, como a verdadeira mãe de Oliver diante dele e com a casa em chamas ao redor? O futuro se tornava incerto, enquanto todos se preparavam para enfrentar a tempestade de verdades que estavam prestes a se revelar. Quando a figura de Ana saiu das sombras, o ar ficou mais pesado. Rosa mal podia acreditar no que via. A mulher que havia estado tão longe da vida de Oliver, agora estava diante deles, e ela parecia tão assustada quanto todos os outros. Benjamin estava paralisado, sua expressão variando entre: a casa estava pegando fogo e a tensão crescia a cada segundo. Você não deveria estar aqui, Benjamin gritou, a voz tremendo de indignação. Mas Ana não se afastou. Ela deu um passo à frente, seus olhos ardendo com determinação. O que você fez com nosso filho? Ele precisa saber a verdade. Nosso filho? Benjamin berrou, sua face contorcida em horror. A palavra ecoou na sala, como um tiro disparado. Rosa sentiu seu estômago se revirar. A verdade estava desmoronando tudo. Oliver merece saber quem é, Ana continuou, a voz firme, mesmo em meio ao caos. Ele não é só uma peça no seu jogo, Benjamin. Ele é muito mais do que você consegue ver. Você está errada. Ele a interrompeu, a frustração transbordando. Você não é mais parte da vida dele. Mas havia um tremor em sua voz, como se ele estivesse lutando contra um tsunami de emoções. Ana olhou para o filho e, mesmo em meio à fumaça, seu olhar era cheio de amor. Oliver, meu amor, você é especial, mais do que sabe. Você foi amado, mesmo quando eu não pude estar com você. Rosa, ainda segurando a mão de Oliver, sentia sua mesma mão tremer. O garoto tinha os olhos arregalados, o mundo inteiro se desmoronando diante dele. Mãe, ele murmurou. O som soou tão pequeno em meio à tempestade. A tensão estava insuportável. E então, de repente, Clara, a irmã de Benjamin, olhou para a porta e gritou: Vamos! A casa está desabando! A revelação estava queimando os laços já fraturados. O teto estava ruidoso, com as tábuas rangeando sob o peso da destruição. Uma parte do teto começou a ceder, caindo para o lado, e um barulho estrondoso reverberou. Rosa puxou Oliver com mais força, gritando: Corram! Mas no caos, houve outra explosão. Um pequeno objeto, até então escondido, estourou em chamas. O local explodiu em luz e fumaça, e uma onda de calor os envolveu. Tudo parecia uma cena de filme de terror. Benjamin estava paralisado. A confusão estava estampada em seu rosto. O que você fez, Ana? O que você escondeu de mim? Sua voz saiu baixa, quase como um lamento. Mas Ana apenas olhou para ele, seus olhos agora cheios de lágrimas e determinação. Eu fiz o que tinha que ser feito para proteger nosso filho. Dizer a verdade é a única maneira de ele ser livre. Enquanto todos estavam em colisão com suas próprias verdades, Rosa sentiu o nó em sua garganta apertar ainda mais. Mas o que Ana havia dito reverberou em sua mente. O que mais estava encoberto? O que mais Benjamin poderia descobrir? Aparentemente, tudo o que eles pensavam que era verdade estava prestes a desmoronar novamente. Oliver, vem comigo! Rosa gritou, puxando-o para a porta de saída. Precisamos ir agora! Mas todo o cenário estava se desdobrando em desespero. De repente, enquanto todos tentavam escapar, outra explosão maior e mais estrondosa tomou conta da casa, fazendo a estrutura estalar e ruir, transbordando chamas que dançavam devoradoras. E então uma luz ofuscante surgiu, cegando todos por um momento. O caos parecia interminável. E enquanto tudo ao redor desmoronava, o pensamento angustiante pinçou Rosa. Estariam eles realmente prontos para ouvir as verdades que se avizinhavam?
o que isso significava para Oliver. E mais importante, para Benjamin, que agora estava prestes a perder tudo. A única certeza era que o futuro estava em risco, numa balança delicada entre a verdade e a devastação. Enquanto a fumaça preenchia o espaço, Rosa percebeu que as respostas estavam mais próximas do que nunca, mas o tempo estava se esgotando. Quando a figura de Ana saiu das sombras, o ar ficou mais pesado. Rosa mal podia acreditar no que via. A mulher que havia estado tão longe da vida de Oliver agora estava diante deles, e parecia tão assustada quanto todos os outros. Benjamin estava paralisado, sua expressão variando entre choque e raiva. A casa estava pegando fogo, e a tensão crescia a cada segundo. Você não deveria estar aqui, Benjamin gritou, a voz tremendo de indignação. Mas Ana não se afastou. Ela deu um passo à frente, seus olhos ardendo com determinação. O que você fez com nosso filho? Ele precisa saber a verdade. Nosso filho? Benjamin berrou, sua face contorcida em horror. A palavra ecoou na sala, como um tiro disparado. Rosa sentiu seu estômago se revirar. A verdade estava desmoronando tudo. Oliver merece saber quem é, Ana continuou, a voz firme, mesmo em meio ao caos. Ele não é só uma peça no seu jogo, Benjamin. Ele é muito mais do que você consegue ver. Você está errada. Ele a interrompeu, a frustração transbordando. Você não é mais parte da vida dele. Mas havia um tremor em sua voz, como se ele estivesse lutando contra um tsunami de emoções. Ana olhou para o filho, e mesmo em meio à fumaça, seu olhar era cheio de amor. Oliver, meu amor, você é especial. Mais do que sabe, você foi amado, mesmo quando eu não pude estar com você. Rosa, ainda segurando a mão de Oliver, sentia sua mesma mão tremer. O garoto tinha os olhos arregalados, o mundo inteiro se desmoronando diante dele. Mãe, ele murmurou. O som soou tão pequeno em meio à tempestade. A tensão estava insuportável. E então, de repente, Clara, a irmã de Benjamin, olhou para a porta e gritou: Vamos! A casa está desabando. A revelação estava queimando os laços já fraturados. O teto estava ruidoso, com as tábuas rangeando sob o peso da destruição. Uma parte do teto começou a ceder, caindo para o lado, e um barulho estrondoso reverberou. Rosa puxou Oliver com mais força, gritando: Corram! Mas no caos, houve outra explosão. Um pequeno objeto, até então escondido, estourou em chamas. O local explodiu em luz e fumaça, e uma onda de calor os envolveu. Tudo parecia uma cena de filme de terror. Benjamin estava paralisado. A confusão estava estampada em seu rosto. O que você fez, Ana? O que você escondeu de mim? Sua voz saiu baixa, quase como um lamento. Mas Ana apenas olhou para ele, seus olhos agora cheios de lágrimas e determinação. Eu fiz o que tinha que ser feito para proteger nosso filho. Dizer a verdade é a única maneira de ele ser livre. Enquanto todos estavam em colisão com suas próprias verdades, Rosa sentiu o nó em sua garganta apertar ainda mais. Mas o que Ana havia dito reverberou em sua mente. O que mais estava encoberto? O que mais Benjamin poderia descobrir? Aparentemente, tudo o que eles pensavam que era verdade estava prestes a desmoronar novamente. Oliver, vem comigo! Rosa gritou, puxando para a porta de saída. Precisamos ir agora. Mas todo o cenário estava se desdobrando em desespero. De repente, enquanto cruzavam a porta de saída, uma grande explosão fez o chão tremer sob seus pés. Uma parte do teto desabou atrás deles e a porta se fechou com um golpe, cortando o caminho de volta. Oliver, ainda em choque, soltou a mão de Rosa. Ela viu sua expressão mudar de medo para confusão. Mãe, o que está acontecendo? Ele olhou para ela com aqueles olhos inocentes. E o que ela ia dizer não era apenas difícil.
Era devastador. Oliver, você não é filho de Benjamin. Suas palavras caíram no ar como vidro quebrado. A revelação não era só uma hipótese. Era uma explosão. Você é. Mas antes que Rosa pudesse terminar, as chamas atrás deles estouraram e tudo ficou envolto em fumaça. Benjamin, segurando a cabeça como se estivesse prestes a desmaiar, gaguejou. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. E então, como se a casa quisesse avivar ainda mais a tensão, soou um estrondo nas paredes e uma voz familiar ecoou. Uma voz que Rosa não esperava ouvir nunca mais. Não seja tolo, Benjamin. Oliver é meu filho, e a verdade sobre a sua origem vai te destruir se você não agir agora. Os olhares se fixaram na entrada, onde uma figura familiar surgiu das sombras. Era Anna, a mãe biológica de Oliver. Sua presença tão inesperada quanto impactante. A verdade estava prestes a se tornar uma tempestade que ninguém poderia conter. Com o passado invadindo o presente como um furacão, Rosa se perguntou: como tudo iria se desdobrar? O que significaria mais essa revelação? O que aconteceria a Benjamin agora, com a verdadeira mãe de Oliver diante dele e com a casa em chamas ao redor? O futuro se tornava incerto, enquanto todos se preparavam para enfrentar a tempestade de verdades que estavam prestes a se revelar. Quando a figura de Anna saiu das sombras, o ar ficou mais pesado. Rosa mal podia acreditar no que via. A mulher que havia estado tão longe da vida de Oliver agora estava diante deles, e parecia tão assustada quanto todos os outros. Benjamin estava paralisado, sua expressão variando entre choque e raiva. A casa estava pegando fogo, e a tensão crescia a cada segundo. Você não deveria estar aqui, Benjamin gritou, a voz tremendo de indignação. Mas Anna não se afastou. Ela deu um passo à frente, seus olhos ardendo com determinação. O que você fez com nosso filho? Ele precisa saber a verdade. Nosso filho? Benjamin berrou, sua face contorcida em horror. A palavra ecoou na sala, como um tiro disparado. Rosa sentiu seu estômago se revirar. A verdade estava desmoronando tudo. Oliver merece saber quem é, Anna continuou, a voz firme, mesmo em meio ao caos. Ele não é só uma peça no seu jogo, Benjamin. Ele é muito mais do que você consegue ver. Você está errada, ele a interrompeu, a frustração transbordando. Você não é mais parte da vida dele, mas havia um tremor em sua voz, como se ele estivesse lutando contra um tsunami de emoções. Anna olhou para o filho e, mesmo em meio à fumaça, seu olhar era cheio de amor. Oliver, meu amor, você é especial, mais do que sabe. Você foi amado, mesmo quando eu não pude estar com você. Rosa, ainda segurando a mão de Oliver, sentia sua mesma mão tremer. O garoto tinha os olhos arregalados, o mundo inteiro se desmoronando diante dele. Mãe, ele murmurou. O som soou tão pequeno em meio à tempestade. A tensão estava insuportável. E então, de repente, Clara, a irmã de Benjamin, olhou para a porta e gritou: Vamos! A casa está desabando! A revelação estava queimando os laços já fraturados. E teto estava ruidoso, com as tábuas rangeando sob o peso da destruição. Uma parte do teto começou a ceder, caindo para o lado, e um barulho estrondoso reverberou. Rosa puxou Oliver com mais força, gritando: Corram! Mas no caos, houve outra explosão. Um pequeno objeto, até então escondido, estourou em chamas. O local explodiu em luz e fumaça, e uma onda de calor os envolveu. Tudo parecia uma cena de filme de terror. Benjamin estava paralisado. A confusão estava estampada em seu rosto. O que você fez, Anna? O que você escondeu de mim? Sua voz saiu baixa, quase como um lamento. Mas Anna apenas olhou para ele, seus olhos agora cheios de lágrimas e determinação. Eu fiz o que tinha que ser feito para proteger nosso filho. Dizer a verdade
É a única maneira de ele ser livre. Enquanto todos estavam em colisão com suas próprias verdades, Rosa sentiu o nó em sua garganta apertar ainda mais. Mas o que Ana havia dito reverberou em sua mente. O que mais estava encoberto? O que mais Benjamin poderia descobrir? Aparentemente, tudo o que eles pensavam que era verdade estava prestes a desmoronar novamente. Oliver, vem comigo! Rosa gritou, puxando-o para a porta de saída. Precisamos ir agora. Mas todo o cenário estava se desdobrando em desespero. De repente, enquanto cruzavam a porta de saída, uma grande explosão fez o chão tremer sob seus pés. Uma parte do teto desabou atrás deles, e a porta se fechou com um golpe, cortando o caminho de volta. Oliver, ainda em choque, soltou a mão de Rosa. Ela viu sua expressão mudar de medo para confusão. — Mãe, o que está acontecendo? Ele olhou para ela com aqueles olhos inocentes, e o que ela ia dizer não era apenas difícil, era devastador. — Oliver, você não é filho de Benjamin. Suas palavras caíram no ar como vidro quebrado. A revelação não era só uma hipótese, era uma explosão. Você é, mas antes que Rosa pudesse terminar, as chamas atrás deles estouraram, e tudo ficou envolto em fumaça. Benjamin, segurando a cabeça como se estivesse prestes a desmaiar, gaguejou. — O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. E então, como se a casa quisesse avivar ainda mais a tensão, soou um estrondo nas paredes e uma voz familiar ecoou. Uma voz que Rosa não esperava ouvir nunca mais. — Não seja tolo, Benjamin. Oliver é meu filho. E a verdade sobre a sua origem vai te destruir se você não agir agora. Os olhares se fixaram na entrada, onde uma figura familiar surgiu das sombras. Era Ana, a mãe biológica de Oliver. Sua presença tão inesperada quanto impactante. Mas isso não era tudo. Quando Ana avançou, sua mão se fechou sobre a mão de uma criança que estava com ela. Uma criança que Rosa reconheceu instantaneamente. — Mateus? Ela exclamou, seu coração disparando. Era o irmão mais novo de Oliver, que havia desaparecido anos atrás. Um frio percorreu sua espinha. — O que você está fazendo aqui? Benjamin pareceu desmoronar, a tensão contida explodindo em choque. — Eu vim buscar você, Oliver. Me desculpe por tudo. Mateus disse, e sua voz era tão familiar. — Eu tenho que te levar. Agora. O mundo pareceu congelar. Rosa olhou para Benjamin, depois para Ana, e a realidade do que estava acontecendo começou a se impor. Oliver, confuso, olhava ora para seu pai, ora para Mateus. O que mais estava escondido? Uma nova camada de acontecimentos se desenrolava bem na sua frente. — Ele é o quê? Benjamin gritou, completamente desnorteado. O caos ao redor passou a parecer insignificante em comparação com a tempestade de revelações que surgia entre eles. — Edward, ele nunca foi seu filho, Ana disse, a voz quase um sussurro. Ele é meu e de Mateus. Rosa sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estavam revelando era mais do que ela poderia suportar. O impacto daquelas palavras ecoou como um trovão pelo ambiente. Ela olhou para Oliver, que tinha os olhos marejados de lágrimas. Uma criança perdida em um mar de mentiras. — Benjamin, isso é verdade? O que estava acontecendo? As chamas dançavam ao redor deles, mas a verdadeira disputa estava dentro de seus corações. E assim, em um instante de desespero e confusão, a casa em chamas tornava-se o cenário de uma verdade que poderia finalmente libertá-los, ou destruí-los para sempre. O futuro estava nas mãos de Oliver, e a única certeza é que nada seria como antes. A casa estava em chamas, o calor intenso fazia o ar ondular, e o som do crepitar das labaredas ecoava como um aviso assustador. Rosa puxou Oliver pelo braço, mas ele estava paralisado, os olhos arregalados em choque. Cada palavra que ouvira era como um soco no estômago.
Oliver, precisamos sair agora, ela gritou. Mas o pequeno parecia perdido em um mar de confusão e desespero. O cara que ele conhecia como pai estava agora entre eles. Um homem desmoronando sob o peso da verdade. Benjamin balançou a cabeça, a incredulidade estampada em seu rosto. Isso não pode ser verdade. Oliver é meu filho. Sempre foi. Sua voz, antes forte, agora soava como um eco vazio. Mas Ana interveio, a determinação em seus olhos ardendo como as chamas ao redor. Ele merece saber quem é Benjamin, e a verdade não pode ser apagada. Você não pode escondê-lo mais. Era como se a própria casa estivesse desmoronando junto com a lógica daquele momento. Rosa segurou firme a mão de Oliver, tentando infundir coragem nele. Fique perto de mim, meu amor. Eu estou aqui. O garoto olhou para ela, e uma pequena centelha de compreensão começou a brilhar em seus olhos confusos. Vamos! Clara gritou novamente, a urgência crescendo, enquanto o teto começava a ceder. Rosa sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Sigam-me! Berrou enquanto puxava Oliver em direção a uma porta lateral. Benjamin continuava paralisado, lutando contra seu próprio colapso interno. Ana, por favor, você não entende o que isso significa para mim, para nós. O desespero na voz dele era palpável, mas não havia mais espaço para dúvida. A casa estava desmoronando, e para Oliver a verdade era uma questão de sobrevivência. Assim que alcançaram a porta, Rosa virou-se. Benjamin, se você não agir agora, pode perder não só Oliver, mas a si mesmo. E com isso, puxou Oliver para fora, o ar fresco batendo contra seus rostos. A rua estava deserta, mas a sirene de um caminhão de bombeiros pode ser ouvida ao longe. Ana seguiu, segurando a mão de Mateus, seu outro filho, que estava ali como um farol de esperança. Não se preocupe, Oliver. Agora você tem a chance de ser livre, disse Ana, sua voz suave entre lágrimas. Rosa observou a criança enquanto ela finalmente se unia à sua família. Benjamin ficou atrás, a realidade se desdobrando como as chamas na casa. Um homem contra tudo o que acreditou, agora despedaçado por verdades que não poderia mais ignorar. As palavras de Clara estavam gravadas em sua mente. A vida de Oliver não é só sua. Logo eles ouviram os gritos distantes de bombeiros se aproximando. Benjamin olhou para os rostos de sua família, cada um carregando suas próprias verdades. Precisamos falar. Sua voz mal saía, a luta interna evidente. Mas mais uma vez, a casa atrás dele estremeceu, e uma nova onda de chamas brotou. As esperanças agora estavam acima das ruínas, e Rosa respirava aliviada. Ela olhou para Oliver, agora nas mãos de Ana. Você tá seguro agora, meu amor. Vamos cuidar de você. Enquanto a primeira gota de chuva começava a cair, trazendo um respiro de esperança após o tormento, Rosa soube que a luta não havia terminado, mas que as chamas agora não os consumiriam mais. Rosa soltou uma brestada pesada, enquanto observava a casa em ruínas. Era um novo começo, e assim, com coragem e entusiasmo, na esperança de um amanhã melhor, a família unida seguiu adiante. Mesmo que os mistérios ainda pairassem no ar. E agora eu tenho um pedido. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então, esgotando o botão de like agora, você ajuda muito o algoritmo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos vamos construir uma comunidade cada vez